E se eu te dissesse que o maior inimigo do futebol brasileiro não é a corrupção, não é a falta de investimento e não é a Europa, mas sim a nossa própria memória? Nós vivemos assombrados pelo fantasma de 1982. Fomos educados a acreditar que o futebol é um concurso de beleza, que ganhar sem dar espetáculo é um pecado mortal. E nessa alucinação coletiva de nostalgia, criamos um vilão perfeito. Um homem que não sorri, um homem que não quer a posse de bola, um homem que transformou o clube mais instável do país em uma ditadura de vitórias. Abel Ferreira é odiado por muitos não porque ele fracassa, mas porque ele expôs a nossa maior mentira, a de que o joga bonito ainda vence guerras. Hoje, nós vamos mergulhar na mente do homem que matou o romantismo e colocou a eficiência brutal no lugar. Vamos entender como ele igualou, em 4 anos, o que lendas demoraram décadas para construir. Fique até o final, porque a estatística oculta sobre o comportamento dele nas derrotas explica exatamente por que ninguém consegue derrubar o Palmeiras. Para entender o monstro, precisamos entender o pântano onde ele nasceu. Antes de 2020, o Palmeiras era um gigante financeiro com a estabilidade emocional de uma criança. O clube trocava de técnico como quem troca de camisa. Dinheiro não faltava, mas faltava um plano. O futebol brasileiro, como um todo, vivia de espasmos. Um ano o Flamengo brilhava com Jesus, no outro o Corinthians com Carille, mas ninguém consolidava uma dinastia. O Brasil estava órfão de tática. Nossos treinadores ainda viviam da intuição, do vai lá e resolve. Então, aterrissa em São Paulo um português praticamente desconhecido, vindo da Grécia, com um currículo modesto, mas com uma fome que o Brasil desconhecia. Abel Ferreira não encontrou terra arrasada. Ele encontrou um vácuo tático. Ele percebeu algo que ninguém via. O futebol sul-americano é jogado no erro, não na virtude. Enquanto nós buscávamos o drible perfeito, Abel buscou o erro zero. Em 4 anos, o desconhecido levantou 10 taças. 10. Ele não apenas venceu, ele igualou Oswaldo Brandão, uma lenda intocável, como o maior vencedor da história do clube. Mas ele fez isso na era mais competitiva e financeiramente dopada da história do futebol nacional. Ele não herdou um time pronto como Guardiola, ele construiu uma máquina de guerra em meio ao caos do calendário brasileiro. A terceira academia não joga música clássica, ela joga heavy metal industrial. E foi exatamente esse choque cultural que transformou a desconfiança inicial em um culto quase religioso. Vamos dissecar o momento que define a era Abel Montevidéu, 27 de novembro de 2021. A final da Libertadores contra o Flamengo, a narrativa da imprensa era clara. O Flamengo tinha os talentos, o Flamengo tinha a bola, o Flamengo ia propor o jogo. E Abel sorriu e entregou a bola. O Palmeiras terminou aquele jogo com míseros 36% de posse. Trocou metade dos passes do rival. Para um purista, isso é covardia. Para um estrategista, é uma emboscada. Abel Ferreira introduziu no Brasil o conceito de controle de espaço versus controle de bola. Ele entendeu que ter a bola sem objetividade é um risco desnecessário. O nó tático não foi sorte. Foi o fechamento hermético das linhas de passe de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele obrigou o Flamengo a rodar a bola em um estéreo, longe da área. E o gol do título, muitos chamam de falha individual de Andreas Pereira. Errado. Aquilo foi indução ao erro. O sistema de pressão de Abel é desenhado para morder quando o adversário relaxa. Daverson não estava lá por acaso. Ele era a peça de caos inserida num sistema de ordem. Abel provou ali que a estética é irrelevante. O placar não pergunta quem driblou mais. O futebol moderno, segundo Abel, é saber sofrer. É sentir prazer na dor de defender e na única fresta de luz que o adversário oferece, cravar a adaga. É cirúrgico, frio, é letal. Mas tática sozinha não ganha 10 títulos em 4 anos. O verdadeiro segredo de Abel Ferreira não está na prancheta, está na mente. Ele instaurou o que podemos chamar de mentalidade de cerco.
Abel adota deliberadamente a postura do vizinho chato. Ele reclama do calendário, da grama, da arbitragem, da Confederação Brasileira de Futebol. E por que ele faz isso? Para criar um escudo. Quando ele puxa toda a negatividade e o ódio da imprensa para si, ele libera seus jogadores da pressão. Ele se torna o para-raios. Dentro do vestiário, a mensagem é clara: todos contra nós. Isso gera uma união que beira o fanatismo. Jogadores medianos sob o comando dele viram leões táticos. Rony, um atacante contestado, virou o maior artilheiro do clube na Libertadores. Veiga se tornou selecionável. Ele extrai 110% de atletas que em outros clubes seriam apenas nota 6 e tem o lado sombrio. O Palmeiras de Abel sabe ser sujo quando precisa. Não estou falando de violência, mas de malandragem competitiva. Parar o jogo, esfriar o adversário, irritar o rival. O mantra cabeça fria, coração quente não é frase de para-choque, é doutrina militar. Enquanto os rivais perdem a cabeça com a provocação, o time de Abel segue executando o plano mecanicamente indiferente ao caos, focado apenas na próxima bola parada, no próximo lateral, no próximo centímetro conquistado. Se alguém ainda duvidava que o controle mental de Abel superava qualquer talento, a noite de 1º de novembro de 2023 encerrou a discussão. O Campeonato Brasileiro parecia perdido. O Botafogo, líder disparado, vencia por 3-0 no primeiro tempo. Um massacre! Qualquer outro treinador teria pedido para o time segurar o resultado para evitar uma humilhação maior. No vestiário não houve gritos, houve ajuste. Abel olhou para um garoto de 17 anos, Endrick, e deu a liberdade que o sistema rígido geralmente nega. Ele desmontou a tática conservadora e lançou o time num kamikaze organizado. O que vimos no segundo tempo foi o desmoronamento psicológico de um rival e a ascensão de uma força imparável. O Botafogo tinha a vantagem, o estádio e a tabela. O Palmeiras tinha a crença. Quando o Everton defendeu aquele pênalti de Tiquinho Soares, não foi apenas uma defesa técnica, foi o golpe de misericórdia na alma do Botafogo. A virada para 4-3 não foi futebol, foi espiritismo. Foi a imposição de uma aura vencedora que Abel construiu tijolo por tijolo. Ali, naquele 4-3, o Palmeiras não ganhou apenas 3 pontos. Ele ganhou o campeonato. Ele quebrou a espinha dorsal do líder e mostrou ao Brasil que, enquanto o juiz não apita, o time de Abel Ferreira é imortal. Abel Ferreira pode nunca ser amado pelos puristas. Ele pode nunca ser convidado para um jantar pelos defensores do futebol arte. E, sinceramente, ele não se importa. E nem você deveria. Ele é o choque de realidade necessário para um país que parou no tempo. Ele provou que a estética sem taça é apenas vaidade. Abel não é o coveiro do futebol brasileiro. Ele é o cirurgião que amputou nossa soberba. Se ele vai embora amanhã ou fica mais 10 anos, o legado tá cravado. A beleza não está no drible. A beleza está na faixa de campeão, no peito. Agora, eu quero saber de você nos comentários. Você prefere perder jogando bonito, como a seleção de 82, ou ganhar jogando feio, como o Palmeiras de Abel? A resposta vai dizer muito sobre quem você é. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui a gente não joga pra torcida, a gente joga pra verdade. Até a próxima!